amores, estava aqui me ajeitando para vocês, como eu sempre faço. Tá tudo bem aí do outro lado da telinha? Hein? Então, eu sou a professora Amanda, a gente está aqui para mais um momento, né? Nesse momentinho aqui que a gente para, é mais tranquilo, porque aí você pausa, bota de novo para falar e aí a gente está aqui na nossa aula gravada para o nosso projeto de vida, né? Então, a gente tem aqui a condição de conversar bastante nesses últimos momentos, né? Que tem acontecido nas últimas semanas aqui das nossas aulas sobre projeto de vida, que é esse nosso papo sobre a escola, a importância desse ambiente para a nossa formação, né? Seja da nossa identidade, seja da forma como a gente vê e reage ao mundo, que é o que a gente costuma chamar também de cidadania, né? Então, a aula desse momento aqui é uma continuação do que a gente já vinha conversando, do tanto que a gente vive numa sociedade que hoje é diferente, né? Eu acho que é muito legal quando a gente conversa com a nossa família, principalmente os mais velhos, né? Vocês que nós já somos adultos aqui, então os nossos avós, pais e mães também já têm uma certa experiência, são jovens há mais tempo, né? A gente diz assim. Então, como é interessante como a sociedade tem mudado em tudo, né? No acesso à informação, nas tecnologias, com a internet, com a globalização de uma forma geral, né? E aí a gente se vê aqui, que eu digo nós aqui do lado de cá, né? Enquanto escola, professora, professor, gestores, enfim, como é que a gente se sente em relação a essas mudanças, né, do nosso planeta e na nossa sociedade. Então, a escola tem esse papel fundamental de educar para a liberdade. Então, a última palavra mais linda que a gente disse no nosso último encontro, na sexta-feira, lá às 9 da noite, quando a gente costuma se encontrar aqui ao vivo, né? Foi sobre, a gente estava conversando justamente sobre liberdade. E o quanto que a escola contribui para que a gente possa educar, aprender, questionar, criticar, né? Compreender esse mundo para que a gente cresça com essa nossa cidadania ciente, né? Consciente, entendendo quais são meus direitos, quais são as minhas obrigações, meus deveres e como que eu posso usar da minha liberdade para me beneficiar e não atingir, né, em cheio ou pelas beiradas, as liberdades tão distintas, né, dos outros. Olha, liberdade, ela é um negócio assim que é muito individual também, se a gente for parar para imaginar, né? Então, se eu me sinto livre para pensar, agir, existir de uma determinada forma, né? Tem que ter bastante força para sustentar tudo isso, né? Então, existem grupos, né, de pessoas que são atacados, que são mais vulneráveis, né? Que morrem porque não têm a liberdade nem de existir, né? Então, existem algumas populações humanas que vivem em risco de morte mesmo, porque a liberdade de existir deles é sempre colocada, né, à prova, é sempre questionada, né? São pessoas que nem deviam existir para alguns. E será se a educação não tem algo a dizer sobre isso? Claro que tem. A gente tem um papel muito importante enquanto escola, que é educar para a liberdade. E quando a gente consegue isso, a gente também acaba educando para a felicidade, que é quase que uma coisa muito próxima dessa liberdade que a gente precisa buscar, tá bom? Então, fazendo essa contextualização do comecinho, né, da nossa última aula ao vivo, agora no nosso momento gravado, a gente vai dar continuidade a essa temática, né? Hoje o nosso conteúdo é continuar falando sobre cidadania, tá? Cidadania e comunidade escolar. Nossa unidade, né,
temática, nosso componente curricular de projeto de vida. Aqui comigo, professora Amanda, mais uma vez com vocês, para a gente botar para gerar aqui. Então, nosso último slide era falando sobre como as escolas, né, elas educam para a liberdade, elas educam para que a gente possa existir, pensar, criticar, né, compreender nosso papel nessa sociedade que muda tanto. Inclusive, a primeira questão que vai servir para vocês entregarem como uma frequência está na nossa aula ao vivo, que vocês também têm acesso pelo nosso AVA, né, nosso ambiente virtual de aprendizagem. Na primeira questão, a gente conversa, né, eu peço que vocês relatem uma situação onde vocês precisaram passar por algum tipo de adaptação, né, para vocês relatarem um pouco sobre isso. E aí a gente conversa, né, sobre essa educação para a liberdade e continua falando, né, tratando-se de turmas de ensino médio, de EJA, né, o papel da escola em formar cidadãos com consciência política é ainda mais importante. Então, a gente fala aqui, inclusive, num momento muito delicado, porque a gente está a 2 dias de uma eleição importante demais para o nosso país. E a gente precisa formar, né, vocês para que vocês possam questionar. E, mais do que isso, eleger representantes que representem mesmo vocês, a gente, né? A gente precisa saber usar o nosso voto. E a consciência política, ela não está só lá onde a gente deposita na urna, não. Isso é uma finalização de tudo que a gente compreende de política, né? Mas viver, existir, comer, a cor e o jeito do meu cabelo, a forma como eu demonstro e me apresento com a minha identidade, tudo isso são atos políticos, né? Viver é político. A gente precisa entender isso. Falar, eu cresci, pessoal, eu tenho 36 anos. E quando eu era adolescente, a conversa era assim. Olha, política e religião, ninguém discute. E eu hoje discordo completamente disso. Porque a política ela precisa ser discutida. Mas ela precisa ser discutida considerando os espaços de cada grupo, de cada movimento, de cada pessoa, a compreensão. E a discussão ela é válida para que haja uma construção. A gente precisa contribuir para a construção e o futuro do país que a gente vive, do estado que a gente nasceu e vive e mora, da cidade, do município, do bairro. Existem muitas instâncias onde a gente aplica de uma forma muito prática a política. Não é só a eleição para presidente do Brasil. Não. Diretamente, a eleição para prefeito, ela te afeta, às vezes, um pouco mais, bem mais, do que a de presidente. Né? Então, às vezes, a gente precisa compreender em que contexto eu existo, por isso que a gente chega aqui, depois de falar de autoconhecimento, depois de falar de desigualdade, depois de falar de como eu me enxergo no mundo. Porque a gente precisa conversar disso, né? Formar cidadãos com consciência política é importante porque a maioria dos alunos de vocês estão aptos e aptas a votar e contribuir para a construção do futuro do nosso país. Então, qual é o Brasil que a gente quer? Né? Então, a gente precisa entender. Não é só pegar uma fala de impacto, né? Ou um meme, porque hoje a gente vive uma guerra de meme. E essa guerra também faz parte de uma mudança da nossa sociedade, né? Então, hoje, a gente tem as redes, a gente tem a propagação da informação de uma forma ultra veloz. A gente tem uma informação dita aqui hoje e, às vezes, não dá tempo nem a gente checar se ela é verdadeira ou falsa, já tem outra informação rolando. Então, a gente é bombardeado de informação.
A gente já tem informação em excesso. E isso dá brecha, né, para as informações falsas, para as mentiras que a gente acostumou a chamar de fake news, adotando esse termo estrangeiro. Mas é mentira, o nome é mentira. Ó, isso aqui é mentira. Fake news é um nome que ameniza o que é mentira. E me entristece muito a forma como as campanhas estão sendo feitas, né? Enfim, a percepção, né, de cada um de nós vai depender muito, muito de autoconhecimento. A percepção política, né, vai depender muito do que vocês vivenciaram, das experiências de vocês, né? Então é assim. Os meus pais, eles viveram sobre um regime político no país diferente do que eu vivi na minha juventude, né, quando eu era adolescente e quando eu comecei minha vida adulta. E hoje eu me vejo numa situação de rever, né, existe um contexto político rolando no país e eu preciso compreender isso. E enquanto eu sou uma pessoa em idade de votar, meus filhos não têm idade de votar ainda, né? Mas eu vou votar hoje pensando no futuro deles também, nessa construção do país, mas no momento deles já vai ser outra coisa, né? Pode ser que seja completamente diferente, né? Esse momento, as situações, então é tudo muito volátil. Gente, agora eu apresento um soluço aqui, mas vai dar certo. Então é tudo muito volátil, as coisas elas acontecem e vão mudando, tem tecnologia demais envolvida. Então, assim, é um colapso total social que a gente às vezes não sabe para onde é que olha, para saber se isso é verdadeiro, se é falso. Às vezes a gente nem sabe, passa para frente. Depois vem o outro e desmente, ei, né, isso aí não, mulher, isso aí está errado. Então é complicado. Tá? Então, quando a gente fala da importância desse fazer político de vocês, né, de nosso, a gente está falando de cidadania. A gente sabe que o voto aqui é obrigatório, a gente vive numa democracia, onde a gente deve aprender a respeitar as diferenças, né? Mas o voto é obrigatório para a gente e a gente precisa, de fato, conhecer e ter um senso crítico, gente. Nenhum governo ele é perfeito, não. Né? Nenhum nunca vai ser. Nem dentro das igrejas, dentro dos terreiros, dentro dos ambientes da espiritualidade. A gente não tem perfeição, que é onde a gente se aproxima mais do que a gente acredita que é perfeito, né? Ah, é porque... Não. São pessoas, humanos, que erram também, né? Nenhum ambiente é perfeito. Ele vai funcionar conforme a pureza das ideologias. Não vai, não. Me desculpe. Até porque o que é bom para você pode não ser bom para mim, né? E a gente precisa saber muito bem o nosso lugar dentro da sociedade para poder entender o que é bom para mim. E o que é bom para o meu povo. O que é que eu acredito que é melhor? E quando a gente faz isso, a gente começa a ter uma consciência política, né? Ela se adquire a partir de uma visão imparcial e de um desejo de mudança para melhor, né? Para pior não. Sobretudo no aspecto coletivo. Né? Se eu enxergo só meu umbigo, eu jamais vou compreender o que é a luta de um movimento, o que é a luta em prol do benefício para algum grupo. Né? Então, se eu, por exemplo, eu não sou uma mulher com deficiência, então isso quer dizer que eu não vou me importar com as pessoas com deficiência? Não, porque no coletivo todo mundo importa. Né? Eu sou uma mulher branca, isso quer dizer que eu não vou me importar com a questão racial? Que eu não vou me importar com o racismo? Não. Porque no coletivo, todo mundo importa, né? Então, eu sou uma professora. Isso quer dizer que eu não vou me importar com o aprendizado dos meus alunos, porque eu acho que tem fulano ou ciclano que é desinteressado? Por que ele é desinteressado? Quais são os fatores que levam a essa falta de interesse? Eu tenho que entender isso, que é para eu trazer vocês para perto de mim, ou para perto do contexto da educação, do aprendizado, da troca de experiências. Então, é assim que funciona, porque eu tenho que pensar no coletivo. Sabe por quê? Isso aqui quem está dizendo não sou eu, não, mas a gente sabe que existem, né,
o contexto social das situações. Nós somos seres sociais. A gente não vive só, a gente não vive isolado. A gente vive numa sociedade, num grupo gigantesco de pessoas, onde existem as diversidades, inclusive as culturais, né? Então, a forma como eu imagino que há um benefício para mim, para o meu povo, pode não ser a mesma forma que você ou outras pessoas imaginem que possam haver benefícios, né, no decorrer de alguma situação política do nosso país. Então, é preciso muito cuidado, é preciso se enxergar muito para aprender a votar. É preciso se ver nas situações para aprender o que é bom e o que é ruim no aspecto do coletivo. Não é só pensar no que é que vai ser bom, perfeito, esse cenário é perfeito para mim. Tem gente que só pensa nisso mesmo. Mas se não tiver quem pense no coletivo, minha gente, a gente já tinha afundado. O projeto Humanidade já tinha dado muito errado, né? Então, olha só. A gente falou sobre esse desenvolvimento, né, do senso, da percepção política dos alunos dentro do ambiente escolar como um dos 5 fatores fundamentais, né, para a formação da nossa cidadania a partir do ambiente escolar. E aí a gente fala sobre desenvolver o pensamento crítico, né? As redes sociais, por exemplo, a gente sempre fala disso, porque, gente, eu, por exemplo, eu sou uma millennial. Sabia que as pessoas classificam, né, em grupos a galera que nasceu determinado ano, um grupo de pessoas que nasceu determinado, tem certa idade? Então, dentro dessas classificações, eu sou uma millennial. Eu peguei a virada do milênio, do século XX para o século XXI. A gente viu isso acontecer. E com isso, né, a gente também, eu, por exemplo, eu não cresci com computador em casa. Nunca tinha visto um computador. Fui ver computador e trabalhar com computador quando eu já era universitária. Então, eu já tinha mais de 18 anos. Eu já tinha 17 anos quando eu fui mexer com computador. Não era assim as coisas, né? Eram bem diferentes. Então, a gente precisa entender que as coisas vão mudando. E nós estamos atravessando várias das mudanças, né? No início, o acesso à internet não era para todo mundo, não, meu amor. Caríssimo. Tinha que ter um telefone em casa, era diferente demais, eu me lembro demais. Para ligar a internet, minha gente, era difícil. Tinha que fazer uma zoadinha estranha, o computador, né? E hoje em dia a gente anda com um celular, com internet na palma da mão. Né? Então, a gente tem ainda a nossa interação pelas redes sociais. Isso é cada vez mais incentiva o debate, as discussões de ideias nesse ambiente virtual. Né? Não é no tete a tete, não é cara a cara. Quantas vezes eu encontrei com pessoas que eu seguia, que me seguiam no Instagram, e quando a gente se via, a gente nem se falava. Talvez por vergonha, talvez por não lembrar. Será? Se fulano é fulano lá que está lá no meu Insta. E às vezes a gente fica com o pé atrás, né? É interessante. Mas esse debate, essa discussão de ideias pelo ambiente virtual estão cada vez mais acirradas, né? Já que é possível expressar opiniões para milhares de pessoas com apenas alguns cliques. Ademais, os chamados influenciadores digitais, né? Ou os digital influencers, né? A gente conhece aí vários que ganham a vida fazendo esse tipo de trabalho. Isso aqui virou um trabalho, né? Uma atividade que remunera as pessoas. Eles exercem grande influência nas vidas dos jovens de hoje, tanto de forma positiva, quanto de forma também, às vezes, extremamente negativa, né? Então, com isso, também é papel da escola estimular o pensamento crítico dos alunos, para que eles saibam questionar e tirar as próprias conclusões de informações encontradas online e de forma independente. Lembra que na nossa outra aula, no nosso último encontro ao vivo, eu falei da velocidade, como a gente recebe tanta informação, né, minha gente? Olha, não dá tempo nem ler. Olha, a gente não consegue ler tudo e dar conta de tudo.
Toda hora está chegando uma informação, outra informação, outra informação, outra informação, e a gente não sabe, se não deu tempo nem checar se é verdade, se não é verdade. Por isso que a gente diz, cuidado com as fake news, cuidado com as mentiras. Hoje em dia, uma coisa é muito certa, minha gente. Olhe, vocês lembram quando o avô dizia assim, olhe, uma mentira contada várias vezes, ela vira uma verdade. Quando a gente vê o movimento, né, dessas mentiras rolando na internet, você passa a ver pessoas acreditando ferozmente no que estão vendo ali. E elas acreditam tanto como se aquilo ali fosse uma grande verdade, que às vezes você esfrega a verdade na cara da pessoa e ela continua dizendo, não, mas é assim mesmo, porque está bem que eu vi. E a pessoa passa a não confiar nas fontes verdadeiras, né? Então, isso é um dano muito grande para uma nação, porque a gente vai acreditar no quê, minha gente? Em quem? Em quem é que a gente acredita se está todo mundo bombardeando, né, a gente com mentiras? Então, é importante ter esse pensamento crítico. O pensamento crítico é justamente quando você absorve uma informação e você é capaz de imaginar essa informação, ela procede ou não procede. Essa informação não me traz benefício algum, então eu não vou atrás disso. Ou essa informação, ela é importante, eu preciso saber mais e divulgar, porque é verdade. Então, o pensamento crítico é você separar o joio do trigo, né, em relação a essas situações das redes sociais que a gente está comentando aqui. Tá certo? Então, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Você já viu? Já precisou checar uma informação que viu nas redes sociais? Vou botar bem aqui embaixo, tá? Como foi que você fez isso? Não, professor, eu chequei, precisei checar. Isso aqui é a segunda questão das nossas atividades, viu? Vou deixar aí 3 minutinhos e a gente volta já, já. Rapidão, já.
Muito bem, voltamos, né? Então, olha só, a gente precisa, né? É uma curiosidade que vai virar uma questão, né? Porque eu acho que todo mundo já precisou fazer isso ultimamente, né? Você já precisou checar uma informação que viu nas redes sociais, né? Como? Agora eu fiquei com medo de você, né? Botar aí aquele fofocalizando, tipo assim, não, professora, eu já precisei checar se a menina tinha separado mesmo do marido. Eu não estou falando disso. Eu estou falando, né, de informações que têm relação, de fato, com todas essas situações que a gente tem passado, né, sobretudo no campo político, como a gente está falando, tá certo? Então, fala pra gente se você já viu alguma coisa que você estranhou, já viu, olha, isso aqui está muito esquisito, será que é verdade, né? Se você já questionou isso, ou se não, porque tem gente que diz, não, professora, eu vejo assim, eu não estou nem aí. Tem essa galera do tô nem aí também, né? A galera pesadíssima. Gente, a gente precisa tomar, de fato, muito cuidado. E outra, utilidade pública aqui. Existem sites de checagem das informações, tá certo? Então, existem sites que você bota a manchete lá, digita, ele vai te dar a informação. Olha, isso é mentira, isso é verdade. Então, você consegue fazer a checagem, né? Nesses sites, tá bom? Tem um que é bem interessante, se eu não me engano, ele chama Fato ou Fake. Então, você pode acessar e checar. Porque isso, gente, vai ajudando a gente a iluminar assim, as ideias, porque o negócio está muito turbulento, né? A gente não sabe o que é verdade e o que é mentira, né? Nessas conversas hoje em dia, tá certo? Então vamos lá adiante, né? Porque isso também contribui muito para o desenvolvimento do que a gente está falando. A gente está falando do estímulo do pensamento crítico dos alunos, tá certo? Quando a gente estimula esse pensamento crítico, que é o que eu estou instigando aqui a vocês. Vocês já criticaram uma informação que receberam? Já questionaram? Verdade? Mentira? Será? Tá? Então, quando a gente faz isso e instiga vocês, a gente está contribuindo para que vocês desenvolvam algumas habilidades, né? E essas habilidades, elas são socioemocionais. Essas habilidades aqui ninguém aprende em livro. São as habilidades que a gente adquire com as nossas experiências, com as nossas vivências, com o que a gente passa na nossa vida, né? Então, são habilidades importantes para o convívio, dentro e fora da escola. Então, além de formar cidadãos éticos e que participam ativamente para o bem-estar social, inclusive a educação midiática é apontada como uma solução para desenvolver o pensamento criativo em um mundo cada vez mais digital. Olhe, esse termo aqui, eu confesso, né, que no momento que a gente está preparando o material para vocês, ele é um termo novo, é um termo recente. Então, você educar para compreender as mídias, a forma como você se posiciona, como você recebe essa informação, é muito importante, tá certo? Para que a gente desenvolva esse pensamento crítico, né? Esse pensamento crítico em um mundo, vamos botar aqui crítico, né? Criativo não. Em um mundo cada vez mais digital, tá certo? Deixa eu botar aqui direitinho, que não ficou legal, não. Vamos lá. Crítico. Tá certo? Então, a gente precisa compreender. Antes, minha gente, o povo mandava era carta. Eram dias para chegar a notícia do outro. Antes, eu saía de casa e ia para a universidade de noite. Eu estudava de noite na UFP. E eu não sei como é que meus pais aguentavam, minha gente. Que eu sinceramente, eu sou viciada em perguntar, então, já está chegando, né? No celular, com os meus da minha família. Está perto? Está tudo bem? Então, toda hora a gente está lá checando, né? Mas quando eu era estudante de universidade, eu saía às vezes de tarde, chegavam 11 da noite, então eles tinham que esperar eu chegar, não tinha celular, né? Não tinha celular para ficar todo o tempo me ligando, tá onde? Depois rolou, né? E aí a gente já começa esse hábito de dar notícias, né? Da pessoa saber em tempo real ali da minha vida, das coisas que estão rolando. Então essas coisas têm mudado muito, a gente está passando por uma transição muito grande
muito importante da forma como as coisas funcionam na nossa sociedade. Tá certo? A gente vai ver agora o terceiro fator, né, que tem relação com a construção da cidadania dentro do ambiente escolar, que é essa apresentação, né? Apresentar para vocês. Isso, eu olho isso aqui, ninguém me tira. Isso aqui eu faço demais com vocês, né? Apresentar a importância do respeito à diversidade, tá? A gente precisa respeitar. Tem, que eu odeio isso, eu odeio aquilo, não quero nem perto. Não, mas eu não tenho preconceito, não. Eu tenho até um amigo que, pelo amor de Deus, vamos entender que a gente precisa respeitar a diversidade. Nossa sociedade, ela não é feita só de gente parecida com a gente, não, me desculpe. Ela é feita por pessoas diferentes, ela é plural, com pessoas de diferentes raças, etnias, culturas e habilidades cognitivas, né? Habilidades de compreensão, de raciocínio, de pensamento. Cada pessoa é única. Essa é a melhor parte, né? E por isso o papel da escola é apresentar a importância do respeito às diferenças, sejam elas quais forem. Isso deve ser feito desde o início da vida escolar. Desde o começo, desde criança pequena, a gente já deve estudar, trabalhar, compreender as pessoas em sua diversidade, tá? Porque é assim que a nossa sociedade é. Então, o que é que a gente faz para isso? Né? A gente hoje, em ações práticas, por exemplo, a gente tem todos os trabalhos anti-bullying. Todas as campanhas que são feitas, né? Para não rolar bullying, porque, fulano é gordo, é magro, é preto, é branco, é cadeirante, não é cadeirante. Poxa, isso mudou muito também, né? Então, a gente incentiva e estimula o respeito em sala de aula. Pergunta é a besta. Toda pergunta importa. Eu não sei qual é a dificuldade que o colega tem para compreender, então vamos acolher. Às vezes, o que um pergunta é a dúvida do outro. A gente vive dizendo isso, né? Então, a gente precisa incentivar o respeito em sala de aula. Isso é um ótimo caminho de combate ao bullying, porque a maioria das vítimas sofrem agressões, violências, né? Agressões por serem vistas como diferentes pelos colegas. Além do mais, a escola precisa ser um ambiente inclusivo, não violento, que ofereça educação de qualidade para os alunos e alunas com diferentes necessidades de aprendizagem, diferentes condições de existência. Né? Então, a escola ela precisa ser um ambiente seguro para todo mundo. Tá? Então, a própria BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, ela ressalta que a escola, como espaço de aprendizagem e de democracia inclusiva, deve se fortalecer na prática coercitiva de não discriminação, não preconceito e respeito às diferenças e diversidades. Então, aqui na escola, falar de respeito, de diversidade, de acolher as diferenças, de tolerância, isso aqui, né, a nossa obrigação. Isso aqui não é tendência política, não. Isso aqui é o jeito que se educa da forma correta. Isso aqui é porque hoje em dia a gente que é professor, às vezes mal pode se... Não é nem um pronunciamento de uma opinião. Isso aqui é lei. A gente precisa trazer isso dessa forma para vocês. Senão a gente não está educando. E aí, quem é que vai educar? Ou para quem que vai servir essa educação? Se ela não for inclusiva, se ela não for em respeito à diversidade, né? Se não for assim, nem me chama, porque isso não é educação, tá certo? Então, a gente coloca aqui nossa quarta, estamos terminando, né? Nossa quarta condicionante, né? Nosso quarto fator que interfere na cidadania e no ambiente escolar. A gente estimular as habilidades socioemocionais, né? Essas habilidades, elas são conhecidas também como soft skills.
Esse termo em inglês, ele se refere, vocês podem ver em alguns lugares, né? Ele se refere a essas habilidades socioemocionais. Que habilidades são essas, professor? Olha, a gente na escola desenvolve várias habilidades. As habilidades motoras, lá no começo da nossa infância, né? Que a gente aprende a desenhar, escrever. Tudo isso é com a mãozinha funcionando. O cérebro mandando a mensagem, a mãozinha lá, ó. E vai ficando cada vez melhor. Quanto mais a gente pratica, melhor fica. Então, isso é uma habilidade motora. A gente vai aprender a usar uma tesoura, recortar é um processo que a gente vai aprender também. A gente depois vai fazer cursos, né? Quando sair do ambiente da escola infantil, entrar no técnico, no ambiente profissional. Cursos e cursos adquirindo habilidades, né, cognitivas, habilidades que vão me dar condição de ter uma profissão. Isso é habilidade, né, que a gente adquire a partir de formação. A gente chama de hard skills. E aqui são as habilidades socioemocionais. Então, essas habilidades, elas vão ter relação com as nossas experiências de vida, com os conhecimentos que a gente já adquiriu até aqui. Tá? Então, dentro dessas habilidades, onde a gente deve estimular essas habilidades socioemocionais, é quando a gente diz que os alunos, vocês, né, precisam entender e lidar com as próprias emoções e com as dos outros. E quando a gente traz isso aqui, a gente traz um negócio chamado de empatia, que é um dos mais nobres sentimentos, né? Isso significa que também é papel da escola estimular as competências socioemocionais. A própria BNCC estabelece um conjunto de habilidades sociais e emocionais que devem ser desenvolvidas desde a educação infantil. Entrou na escola pequenininho, pequenininha, já está rolando aí todo um processo de estímulo a essas habilidades, tá certo? A lida com os sentimentos. Como é engraçado, né? Vocês já devem ter filhos, né? E uma das atividades dos meninos e das meninas, quando são bem pequenininhos no colégio, ali no maternal, na creche, na escola, lá no primeiro aninho, bem pequenininho, é assim, marque a carinha, né? Você vê os sentimentos sendo trabalhados ali, a alegria, a raiva, a tristeza. Então, a gente, desde o ensino infantil, a gente está tentando fazer com que essas crianças reconheçam o que estão sentindo, né? Porque aí no desenvolver dessa educação, a gente vai ter mais firmeza na compreensão dos sentimentos quando as pessoas vão adquirindo mais maturidade. E isso tem total relação com o autoconhecimento, que é um dos principais focos aqui do nosso projeto de vida, né? Então, a autogestão, a tomada de decisão responsável, né? Essa união aqui, ó, da emoção com o racional, sempre é algo muito importante para a gente desenvolver. Dessa forma, a escola contribui para a formação integral do aluno nas mais diferentes áreas formativas, na social, na acadêmica, na profissional. E a gente acaba ajudando a encarar os desafios da vida. As habilidades socioemocionais são importantes para formar adultos responsáveis e empáticos. Lembra que eu falei agora há pouco de empatia, de se colocar no lugar do outro, de verdade, de tentar entender o que é que o outro está sentindo para que a gente tome as nossas atitudes, né? Que respeitam o próximo e sabem gerenciar as emoções em vez de descontar nos outros. Tá? E, para finalizar, a gente fala de autonomia, né? A importância dessa autonomia. Preparar o aluno para ser um cidadão autônomo, né? Então, vocês não estão mais nesse papel de serem meros receptores de conteúdos, vão ficar só recebendo as informações. Não. A gente tem que fazer com que vocês se tornem, né, dentro das situações que a gente apresenta, pessoas independentes, né, que são capazes de tomar decisão, de ter um pensamento crítico, como a gente já colocou. Assim, a educação tem questionado esse modelo e passou a utilizar as metodologias ativas. É diferente demais. Então, o professor, a professora, nós saímos um pouco mais desse papel de protagonistas. Eu já cheguei a dar aula em instituições onde a gente subia era numa espécie de palco,
Tinha a sala, e tinha muitas carteiras, e tinha um palco de madeira que a gente subia. Eu falei, meu Deus do céu, eu sou artista, mas aqui eu sou professora, eu não gosto desse palco, porque isso me distancia dos meus alunos. E com as metodologias ativas, o protagonismo está na mão de vocês. Vocês que se garantem de trazer as informações, os questionamentos, e a gente vai só mediando. É massa, eu adoro. Então, formar cidadãos e cidadãs autônomos também é papel da escola, sobretudo nas turmas do ensino médio. Afinal, o aluno precisa aprender desde cedo sobre responsabilidade, para assim pensar com clareza sobre as decisões que se tomam ao longo da vida, né? De que forma a falta de qualidade na educação nos afeta? Então, quanto mais uma pessoa avança na sua educação, ela vai ter mais facilidade para conviver em harmonia na comunidade, na sociedade, né? Ela vai ter mais oportunidades, ela vai encontrar o seu caminho. E aí, profissionalmente, a gente vai ter as instruções e a qualificação, o que vai aumentar as chances de construir uma carreira profissional de sucesso. E eu quero, como a última questão de hoje, eu não sei se é a 3, se é a 4, mas eu quero que vocês respondam essa pergunta aqui para mim. De que forma a educação, né, a falta de qualidade na educação nos afeta, pegando tudo isso que a gente trouxe para conversar hoje, tá certo? Então, eu vou deixar, um cheiro bem grandão para todo mundo. A gente se encontra nas nossas sextas, às 9 da noite, aqui ao vivo. E depois a gente grava esse momentinho só para vocês. Respondam as atividades, entreguem para o professor ou professora da mediação. A gente se vê até logo. Tchau, tchau.